convidou o rei e a Amã. E nesse banquete ela não fez nenhum pedido. E Amã se engrandeceu e voltou para casa. E quando Amã estava voltando do banquete que ele teve com o rei e com a rainha Ester, ele passou perante Mardoqueu, e Mardoqueu não se prostrou perante ele. E ali o seu furor acendeu novamente. A falta de perdão nos faz perdermos a bênção. Porque Amã, ele tinha tudo o que ele queria. Quando ele voltou para casa, ele convidou seus amigos, convidou sua esposa, e ali ele expôs o seu poder, a posição que o rei o tinha colocado. Ele tinha muitos filhos, ele tinha muitas riquezas. E agora ele tinha também o favor da rainha. Porque ele disse para sua esposa, olha, se não bastasse toda a minha glória, agora eu também sou reconhecido diante da rainha, porque somente eu fui convidado para o banquete, eu e o rei. Só que ele disse assim, só que diante de tudo isso, tem uma coisa só que aflige o meu coração. Eu não consigo me alegrar com tudo isso, porque o meu coração está cheio de ódio pelo judeu Mardoqueu. Porque ele não se prostra perante mim. Quando você não se prostra diante dos homens, a sua postura incomoda. Precisamos nos posicionar. E precisamos aprender com Mardoqueu a não nos prostrarmos diante dos homens, a nos prostrarmos somente perante o Deus vivo. Mas podemos também aprender com Amã a não colocar o nosso coração somente naquilo que nos desagrada. Colocar o nosso coração no outro. Porque Amã esqueceu de tudo que ele tinha, tudo que era conquista dele, era mérito dele a posição que ele alcançou. Se ele alcançou aquela posição, é porque ele agradava ao rei. O rei confiava nele. Mas ele estava colocando a sua atenção no outro, que era Mardoqueu. Simplesmente por Mardoqueu não ter uma posição que ele queria que Mardoqueu tivesse. Que não sejamos como Amã, mas que sejamos como Mardoqueu, que nos posicionemos. E que a nossa atenção não esteja na atitude do outro, mas que a nossa atenção esteja em nós e esteja em Deus. E olha o que Amã disse aos seus amigos e à sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Amã, tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Nada daquilo satisfazia o coração de Amã, porque o coração dele estava magoado com Mardoqueu. Ele queria a morte de Mardoqueu. E a esposa de Amã não era uma mulher sábia. Olha o conselho que a mulher de Amã deu a ele. A mulher de Amã poderia ter dito para ele assim, meu amor, olha para todos os benefícios que você tem muitos filhos, você tem a mim, você tem o favor do rei. Esquece esse Mardoqueu, esquece esse judeu, que te importa ele te adorar? Ela poderia ter dito isso para o seu esposo, mas olha o que ela diz para o seu esposo. Olha, manda fazer uma forca e amanhã você pede ao rei que enforque o judeu Mardoqueu e vai para o banquete e se alegre com o rei. Esse foi o conselho que a esposa Zeres deu para Amã. E isso pareceu bem ao seu coração, porque o coração dele já estava inflamado pelo ódio. E quando o nosso coração está inflamado pelo ódio,
Tudo que nós queremos é odiar mais. Porque aquele que é santo se santifica ainda mais, mas aquele que é impuro se suja ainda mais. É isso que a Bíblia nos diz. Quando nós não nos prostramos diante dos homens, mas que nós nos prostramos somente perante o Deus vivo, e que o nosso coração é limpo para com Deus e para com os homens, Deus age em nosso favor. Precisamos acreditar que servimos a um Deus que age a nosso favor, através de nós. Mardoqueu, ele estava o tempo todo prestando atenção nos acontecimentos, prestando atenção nos detalhes, e Mardoqueu estava agindo o tempo todo. Ele estava se posicionando com o conhecimento que ele tinha. E naquele dia, naquela noite em que Amã estava tramando a morte de Mardoqueu, Deus incomodou o rei no seu sono. E ele pediu que fosse lido o livro das crônicas, onde era registrado todos os feitos do reino. E naquele livro estava escrito que Mardoqueu era quem tinha avisado que 2 dos seus eunucos estavam tentando matá-lo. E o rei perguntou para quem estava lendo as crônicas para ele: o que foi feito a Mardoqueu? E os príncipes disseram ao rei: nada. E o rei disse assim: quem está no pátio? E quem estava no pátio era exatamente Amã. Amã tinha ido até o palácio para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu, simplesmente por um capricho seu. Mardoqueu não tinha feito nada de mal a Amã. Ele simplesmente não se prostrava diante dele, porque ele só se prostrava perante o Deus vivo. Mas Mardoqueu não desejava o mal para Amã. Mardoqueu não tinha feito mal nenhum para Amã. Mas Amã deixou a raiz de amargura, deixou o orgulho entrar no seu coração. E o rei disse: peça que Amã entre. Amã era também o conselheiro do rei. E o rei disse a Amã: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? E Amã pensou: de quem mais o rei poderia estar falando senão de mim? Não podemos deixar que a soberba entre no nosso coração. Precisamos ser humildes. E Amã, pensando que o rei estava falando dele, disse: olha, rei, o homem de quem o rei se agrada, pega as suas vestes real, que você tem o costume de usar, pega a coroa real, coloque sobre a cabeça desse homem, coloque o seu anel no seu dedo, pega um dos melhores cavalos que você tem, aquele cavalo que você tem o hábito de andar nele, e faça com que um dos seus príncipes leve esse homem passeando sobre toda a cidade e que as pessoas clamem: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E o rei não hesitou, porque eu acredito que Deus estava trabalhando através do rei Assuero para honrar Mardoqueu, porque Deus conhecia o coração de Mardoqueu. E o rei disse assim a Amã: não se esqueça de nenhuma das suas palavras, e assim se faça a Mardoqueu, que se encontra sentado no pátio do palácio. E Amã não podia retrucar, porque a ideia era dele, o conselho era dele. E Amã fez conforme tudo ele fez com Mardoqueu. E aí aqui nós podemos dizer aquela palavra que a Bíblia diz, que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Quando nós não nos humilhamos perante o homem, mas que nós nos humilhamos somente perante Deus, Deus ele nos exalta. A seu tempo ele nos exalta. Deus ele não se esquece dos nossos feitos. Deus é um Deus de recompensa. E Amã fez assim com Mardoqueu, mas com o coração morrendo. E depois que ele terminou a sua tarefa, ele foi para casa angustiado. Ele foi para casa muito bravo. E chegou em casa, chamou seus amigos, chamou sua mulher e contou tudo o que tinha acontecido. E agora, o conselho da mulher dele foi outro. Porque
uma noite atrás, o conselho da mulher dele tinha sido: olha, faz uma forca e mate Mardoqueu. E Amã tinha ido até o rei para pedir que enforcasse Mardoqueu. Mas agora as coisas tinham mudado. E a mulher de Amã disse assim para ele: olha, porque eles sabiam da fama dos judeus. Eles sabiam da fama do Deus dos judeus, que o Deus dos judeus agia em favor deles. Eles sabiam disso, ainda que eles não acreditassem, mas eles tinham conhecimento disso, de que Deus agia em favor do povo judeu. E a mulher de Amã disse assim para ele: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Então Zeres disse assim para Amã: olha, porque Zeres sabia que do decreto de que era para matar todos os judeus. E Zeres já estava vendo Deus começar a agir em favor dos judeus, começando a honrar Mardoqueu. E Zeres disse assim: olha, se um judeu, se você já está caindo perante ele, imagine contra todos os outros. É melhor que você se posicione, é melhor que você mude o seu plano. Mas já era tarde demais. Já era tarde demais para que Amã mudasse os planos. Até mesmo porque no coração dele não tinha disposição de perdoar. Porque o perdão, ele é um mandamento, ele é uma disposição do nosso coração. E Amã não estava disposto a perdoar Mardoqueu, mas ele estava disposto a matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus, por causa de uma atitude de Mardoqueu, que era não se prostrar perante ele. Que o nosso aprendizado com Amã seja que não tenhamos o nosso coração voltado para a vingança, mas que o nosso coração esteja voltado para o perdão. Mulher, nesse mês de março que se comemora o mês da mulher, que o seu coração esteja livre para perdoar, para amar, para aprender. Não permita que sentimento de ódio, de vingança instale no seu coração, mas que somente sentimentos de paz, de amor, de alegria, de perdão, de aprendizagem se instale no seu coração. Estando ainda Amã contando isso, reclamando, murmurando com a sua esposa e os seus amigos, chegaram os eunucos do rei e apressaram a levar Naamã ao outro banquete que a rainha Ester tinha preparado. E ali a rainha Ester iria pedir clemência pelo povo judeu. Você pode colocar o som ligado enquanto você toma banho, enquanto você toma café. Não precisa ficar só assistindo, mas você pode ouvir enquanto você faz outra coisa. Vamos tirar o mês de março para aprendermos sobre mulheres da Bíblia, mulheres que andaram com Deus, mulheres que tiveram experiências com Deus. Você que me ouve no YouTube, não deixa de apertar o botãozinho do like, dê o seu like. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, compartilhe com outras pessoas. Deixe um comentário aqui abaixo sobre o posicionamento de Mardoqueu e sobre o posicionamento de Amã. As suas atitudes parecem mais com as atitudes de Amã ou com as atitudes de Mardoqueu? Você é aquele que não se prostra perante os homens, mas só se prostra perante o Deus vivo, que é Mardoqueu? Ou você é como Amã, que tem tudo que pode desejar, mas a atitude do outro te incomoda? Você é movido não por aquilo que você tem ou por aquilo que você faz. Você é movido pela atitude do outro. Tudo que o outro faz te incomoda. Não se importe com a atitude do outro. Seja você. Assuma a sua real identidade. Porque quando nós sabemos quem somos, a atitude do outro, ela pode sim nos incomodar, mas ela não precisa nos afetar.
Eu não preciso deixar que raiz de amargura nasça no meu coração. Eu não preciso desejar o mal para o meu próximo. Porque eu tenho o poder de desejar o bem para aquele que me deseja o mal. Quando eu não me prostro diante dos homens, mas que eu me prostro somente perante o Deus vivo. E esse é o meu desejo para você que me ouve, para você, mulher, nesse mês de março, que você não se proste diante dos homens, mas que você se proste somente perante o Deus vivo. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você venha cumprir com excelência o seu propósito de adoradora, de mãe, de esposa, de empresária, de uma excelente funcionária, de professora, de quem você quiser ser, mulher. Mas primeiro, olhe para a sua identidade, de imagem e semelhança do Criador, de adoradora, de esposa, de mãe, porque para isso você nasceu. E quando você não cumpre esses propósitos, os outros vão ficar em disfunção. Busque o conhecimento acima do ouro e da prata, para que você tenha vida e vida em abundância.